Tem como deixar essa luz acesa? Atrapalha vocês deixar a luz acesa? Tá dando para ler direitinho? Ah, show de bola. Bom, então aproveitar que a gente está no quintal de casa, né? Só com gente conhecida, com os amigos, e vamos fazer aquilo que com certeza vai dar um monte de problema, que é codificar ao vivo. Então é dia de ousadia, dia de emoção. A ideia dessa apresentação surgiu a partir de um código que eu estava fazendo para mim, de um experimento para mim, e eu comecei a refletir sobre a questão do Python Data Model, né? Que é a forma que a gente fala pouco no dia a dia, é a forma como o Python organiza os objetos para fazer tudo que a gente acha que é lindo, maravilhoso, expressivo, rápido, fácil, funciona com uma linha, acontecer de verdade. Alguém tem essa experiência de que com uma linha resolve um problema, né? Reduz um monte de linha com uma linha só, essa maravilha toda, né? E aí, quando a gente fala de Python Data Model, a gente fala muito dos métodos para implementar nas classes, Standard Methods, né? Os métodos especiais. Né? E aonde que a gente acha mais sobre isso? Né? Bom, a gente encontra no Language Reference, tem aqui a parte de Data Model. E aqui tem um monte de texto que vale a pena ler, vale a pena se debruçar sobre isso aqui. Tem um monte de texto massa, interessante. Até que ele chega ali, fala dos tipos e tudo mais. Até que ele chega lá embaixo, em algum momento, começa a falar dos métodos especiais. Certo? Vamos achar alguns aqui embaixo. Ó, métodos especiais e começa. Dunder New, Dunder Init, Dunder Del. Começa a explicar um monte de coisa. Né? Já falando do Dunder STR. Tem um monte de coisa interessante que ele começa a falar pra gente. E a gente passa pouco tempo olhando isso. Né? Quando eu olho assim, boto em perspectiva a minha trajetória programando em Python, eu passo muito pouco tempo nessa tela aqui, nessa página do manual, entendendo como as coisas funcionam. E isso é essencial para a gente usar todo o poder da sintaxe do Python. Beleza. Qual é a proposta? Eu tive um problema, eu uso muito planilha. Alguém usa planilha aqui? Eu uso muito planilha, muito. Essa planilha aqui é a mais simples que eu consigo imaginar. Eu tenho planilhas com 4, 5 tabelas, com análise, com gráficos, que uma é pivotada da outra. Eu uso planilha para tudo, para mim Excel é uma das ferramentas mais fantásticas que eu conheço. E trabalhar com planilha com Python, apesar do grande esforço do nosso amigo Álvaro, que faz uma biblioteca Rose que eu uso bastante, não é a coisa mais simples do mundo quando você vai fazer uma coisa mais sofisticada. E aí, essa planilha é a planilha que eu uso para organizar o meu cartão de crédito. Eu uso pouco e o Itaú é um excelente banco que não fornece nenhuma API, nenhuma forma de você obter os dados que não sejam no PDF, então eu tenho que fazer o quê? Modelar uma planilha, a imagem e semelhança da tela HTML do Internet Banking para eu poder copiar e colar e a coisa funcionar. Certo? Alguém já passou por isso? Pois é. Então essa planilha é bem simples, né? Que tem a data da compra, tem a compra que foi feita e tem o valor. E eu tenho mais colunas, né? Mas eu simplifiquei para a gente fazer exercício aqui. Quando eu trabalho com planilha, geralmente a forma fácil de trabalhar com planilha é quando ela começa dessa coluninha aqui, né? Da célula A1. Mas isso acontece raras vezes. A maioria das minhas planilhas, na verdade, eu uso a planilha toda comigo com Canvas, né? E organizo os dados separados e tal, tudo separadinho. Então tem sempre o dado que eu quero realmente processar está deslocado em relação ao eixo original da planilha, que é o A1. Ok? Então para isso tem um código Python simples, super tranquilo. Conseguem ler daí? Um código Python simples que usa essa ferramentinha aqui, que é o XLRD, né? E basicamente faz o quê? Eu passo o nome do arquivo, ele vai abrir a planilha, vai pegar a primeira planilha dentro do arquivo, né, do workbook, e aí eu começo, vou processar, extrair os cabeçalhos. Pode passar aqui, vai passar, fica à vontade. Tem os cabeçalhos, aí eu processo os cabeçalhos e aqui eu pego as células em questão. Então eu vou pegar a célula 2, 1 mais o offset, que é o quê? Eu quero pegar só isso aqui, ó. Só esse cara. Então, a coluna para o XLRD começa em 0, não começa em A. Então, quando você vê 0, é a primeira coluna. E também a linha também começa em 0, não começa em 1. Então, já tem uma diferença de como é que está a planilha e de como é que está o nosso código, né? E aí que começa a surgir o caos, porque eu passo a ter que ter duas coisas na cabeça.
como é que está a planilha, como é que está o código, e a coisa só vai complicando, daqui a pouco tem 30 coisas na cabeça. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a planilha, né? É 0, 1, 2, então é 0, 1, 2 e é 0 e 1. Então pega aqui 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Tranquilo? Beleza. Então esse código faz exatamente isso. Boto aqui um J, né? O I é de linha, o J é de coluna, botei no 0 aqui, e vou fazer, ó, começa aqui no 2, 1, e vai fazendo a soma até encontrar, olha só que interessante, uma célula vazia. Uma célula que não tem valor, ele para de processar, ok? E aqui embaixo tem o cabeçalho que eu vou apendando na minha lista aqui, ele guarda o valor, incrementa o J e vai mais um. Vai pegando cada um dos carinhas ali bacana. Tranquilo, nenhum mistério, né? Tranquilo até aqui, moçada? Show! Próximo passo aqui embaixo, eu quero pegar os dados. E os dados, para mim, eu quero só esses caras aqui. Eu já peguei o cabeçalho. Eu quero separar o que é cabeçalho e o que é dado. Então veja que a planilha ela passa a ter uma composição semântica diferente de acordo com o meu problema. Não é só um monte de dados, uma tabela de dados, dados tabulares, não. É a planilha do meu cartão de crédito, com cabeçalho, com dados, com um monte de coisa por aí. Então aqui eu tenho mais esse problema, interessante. Que agora ele começa em quê? 3, 1. Certo? Então é de 3, 1 até 3, 2, que é esse aqui, 3, 3, 3, 4. E tem que incrementar depois a linha para pegar até aqui embaixo, que é o 12, 1. Certo? Como é que ele faz nesse código aqui? Mesma coisa, mesma estratégia. Bota um I para poder fazer a linha. Tem aqui esse while bacana aqui, a gente vai descendo. E vamos trabalhando, pegando exatamente, ó, começa do 3, bota o offset do I, e começo do 1, somo o J, ele vai percorrendo linha a linha. Ok? Se ele encontrar uma vazia no final, ele faz o break aqui de baixo, e aí pula para a próxima linha. Incrementa esse cara aqui. E no final das contas, se a primeira célula que ele encontrar for vazia, ele para. Porque significa que acabou. Tá vendo? Encontrou essa célula aqui vazia, ele, opa, cheguei no final. Não preciso fazer mais nada. Certo? Ele apenda as coisas aqui bacana e retorna o cabeçalho e os dados. Esse é o meu código de processar a planilha. E aqui eu tenho o meu main, que simplesmente eu passo o arquivo da planilha, certo? Ele extrai, tem o cara, e eu quero exibir os dados, que eu quero só o valor e o que eu comprei. Porque aí eu processo no meu sisteminha de controle financeiro lá e já entra, já classifica, já faz tudo bacaninha lá para mim. Então eu faço a transformação de dados. Como é que ele faz isso? Então aqui tem um macetezinho que eu botei só para a galera ficar ligada, que é usando o chain. O data é uma lista de listas, onde cada lista interna é uma linha, certo? O cabeçalho é só uma linha. Então eu preciso meio que, eles têm uma diferença, tá vendo? Uma lista de listas, outra é só uma lista. Então eu transformei ele aqui numa lista de listas, com uma lista só, simplesmente para poder passar no chain, e aí o Python interpreta como se fosse uma sequência de linhas. E aí eu consigo fazer cada um. Como é que roda esse cara aqui? Bom, para rodar esse cara, eu venho aqui no nosso terminal, e eu faço aqui, Python, extract, cartão. Ele exibe isso aí para mim. Ok? Bom, se a gente vai... Então veja, aqui eu saí desse negócio aqui para aquele outro ali. Aquele código todo maluco, cabuloso, né, que a gente escreveu. Eu vou fazer um monte de mudança agora para tentar melhorar. Eu acho que está poluído o código. Tem coisa para melhorar ali. Para a gente usar a sintaxe. O que eu quero tentar conversar hoje, o tempo que der para fazer, é não falar só do Python Data Model como montar objetos. Eu quero falar do Python Data Model sobre como enxergar uma sintaxe pythônica para o seu código. E para fazer isso, às vezes você precisa criar classes e definir esses métodos e tudo mais. Certo? Mas não é para você sair criando um monte de objetos. Você sair criando a sintaxe do código específico que você acha interessante. Então, para fazer isso aqui, eu vou fazer teste, certo? Senão vai ficar louco aqui. Então, como é que eu vou fazer o teste? Muito simples. Vou pegar esse cara, vou mandar para um golden file, porque eu sei que esse é o certo, correto? E eu vou rodar um comandinho que vai me dizer que vai dizer nada quando der certo e vai me dizer qual é o problema quando der errado. Que comando é esse? Diff. Então eu posso fazer aqui o quê? Faço diff, golden file e coloco aqui Python, extract, cartão. Bacana. Não mostrou nada. Vamos ver se está funcionando mesmo? Vamos mudar ali o nosso código. Vou botar aqui só um
número 1 aqui de bobeira. Vamos ver o que acontece. Opa, mostrou que deu diferença. Tranquilo? Então agora a gente tem teste passando e teste falhando. Beleza? Para a gente não ficar com o Alt Tab, eu configurei esse cara exatamente para rodar aqui, ó. Olha que legal. Botei a configuraçãozinha lá do Bash, do PyCharm, e ele roda aqui do lado e mostra pra gente. Tá? E aí quando eu consertar esse cara aqui e rodar de novo, sumiu o problema, teste passando, tudo certo. Beleza. Primeira coisa que a gente pode fazer para melhorar esse código aqui um pouquinho é basicamente extrair esses magic numbers largados no código. Então basicamente o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar, criar aqui em cima uma definição do que significa isso. Esse 2 é o quê? É o first row, certo? E o first call vai ser 1. Tranquilo até aqui? Pega então aqui e boto first row e boto aqui o first call. Salvo, rodo, está passando o teste, nenhum problema até agora. Show. E aqui embaixo eu também uso esse cara. Só que aqui, olha que interessante, é 3, não é 2. Como é que eu alcanço ele? First row, mais 1, mais i. Eu sei, calma, vamos chegar lá. E aqui a gente bota o quê? First call, mais j. Beleza. Tem uma mudança, salve roda, tudo funcionando de acordo. Legal. Vamos evoluir um pouco esse cara, porque a gente está vendo que tem que ver isso aí, né? Esse código está complicando porque eu não tenho os limites da minha planilha bem definidos. Eu estou tendo que depender de encontrar os limites a partir de células vazias, correto? Olha só, eu estou considerando essas células aqui como fronteira para o meu código. Então, para a gente poder mudar fácil, vou simplificar esse cara para a gente poder trabalhar um pouco melhor. Então, eu sei que aqui que eu tenho, que começa em 1, 2, né? Perdão, 0, 1, beleza? 1, 2, 3, 4. 4 é a última célula, certo? E eu sei desse arquivo que é 12. Então, vamos simplificar o nosso código. Vamos dar um passo para trás para dar 2 para frente. Então, eu boto aqui. Last row é 12. E last call é o quê? 4. Show de bola. Beleza. Agora que eu tenho esse cara do last row, last call, o que eu posso fazer? Transformar esse while em for. Correto? Eu sei onde começa, sei o final, boto aquele no meio, um range. Então o que eu posso fazer aqui bacana? A gente faz for j in range. E aí a gente coloca first call, last call, mais 1. Lembra que a minha definição de primeira coluna e última coluna é incluído, inclusive. Só que o range ele precisa do... Ele é aberto no final do intervalo. Então eu boto mais 1 ali, beleza. Tendo isso, eu já posso trabalhar dessa maneira aqui. Não preciso mais desse first call aqui dentro. Ó. Tiro esse cara e deixo aqui. Só o J. E vou tirar esse malandro daqui. Posso tirar esse incremento do J e posso tirar esse cara aqui, porque agora eu já vou até o final certinho, não preciso mais desse código poluindo a gente aqui. Roda esse cara, tudo parece funcionar. Beleza. Próximo passo então. Próximo passo que a gente vai fazer é basicamente mexer a mesma coisa na parte de baixo. Vamos botar aqui for i in range. Aqui eu boto quem? First row e boto o last row mais 1. Certo? Posso tirar esse cara aqui. E aqui eu tenho que fazer a mesma coisa, ó. For j in range, first call e o first call mais 1. Last call. Bom, tem gente prestar atenção, é outra coisa, hein? É problema na veia. Tira esse cara daqui. E agora eu posso usar o I e o J, tá vendo? Só que tem a sutileza, olha esse cara aqui, tá vendo? É mais 1, porque eu quero pegar do 3, eu não quero pegar o cabeçalho de novo. Então eu vou mover esse mais 1 aqui pra cima, ó. First row mais 1, até o last row mais 1. E agora eu posso tirar esse cara todo aqui e botar só o I. E tiro esse cara todo aqui e boto só o J. Aqui embaixo eu tiro esse J
Posso tirar esse break, que não faz mais sentido. E posso tirar esse cara aqui, porque já está contado certinho o quanto tem que mexer. Continua funcionando. Beleza? Está enxugando, ficou um pouco mais simples de ler. O que a gente está fazendo nesse processo? A gente está começando a trabalhar, ainda num código direto, a gente está começando a utilizar o Python Data Model através do range. Porque o range simboliza exatamente esses intervalos sequenciais que a gente trabalha. Então, a gente vai continuar nesse processo de melhoria para tentar dar cada vez mais expressividade para o nosso código. Então, vem que usar o Python Data Model não é só você criar uma classe com implementação de Dunder Methods. É você usar os conceitos, as abstrações que o Python traz para a gente, para fazer um código mais expressivo. Beleza até aqui? Posso seguir? Vocês não tomaram café não? Posso seguir? Pode. Boa! Show de bola. Ok. O que a gente pode fazer aqui? Eu só quero as linhas da minha planilha. Eu não quero ficar controlando índice. Python é uma linguagem que, diferente de C, ela te ajuda a você ignorar os índices e trabalhar sem ficar futucando e controlando o índice mais um e menos um, e quando que para e quando vai. Porque você usa o Python Data Model para utilizar representações mais alto nível para fazer isso funcionar legal. Então o que eu quero fazer é, de alguma maneira, eu quero que o meu código enxergue esses índices automaticamente. Eu não quero eu no meio do código controlar. É como se fosse só pedir, planilha, me dá o row, primeiro row aí. Me dá os próximos rows aí, né? Que eu uso o slicing. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, vou deixar de exemplo aqui para ficar claro para você. Ó. Em vez de fazer esse range aqui, e ter que controlar qual é o row, não sei, eu vou criar uma representação. O que esse cara aqui está fazendo? Está representando para a gente um viewport. Esse é o conceito que eu dei na minha cabeça. O que é um viewport? Eu tenho todo o meu mapa aqui da planilha. Só que é como se eu conseguisse enxergar só esse pedacinho. Sem ter que controlar o offset de um lado e o offset do outro. Tá? Então eu vou implementar esse conceito do viewport rapidinho para a gente poder brincar com ele. Vou criar um arquivinho aqui. Viewport.py. Beleza. E esse cara, bom, vou fazer aqui um if. Alguém controla os horários aí, porque eu estou perdidaço. Aí eu faço aqui if name igual a main. E aqui eu vou fazer os testes, né? Pronto, estou rodando agora esse código do viewport. O que eu vou botar nesse cara? Bem simples. Eu vou criar nele aqui o primeiro teste, que é o seguinte, ó. Assert viewport 2, 1, 12, 4. Esse é o nosso conceito. Salva esse cara e roda, beleza, não tem esse cara. Vou criar ele rapidaço aqui em cima. Class viewport e já boto aqui um def. Init vai receber top, left, bottom e right. Dou um pass aqui porque não tem mais nada. Salve e roda esse cara. Beleza, passando. Próximo passo eu quero validar que ele tem algumas propriedades, né? Então eu boto aqui viewport 2, 1, 12 e 4 e boto aqui assert v.top é igual a 2 e v.left é igual a 1 e v.bottom é igual a 12 aqui, e v.right é igual a 4. Quebrou porque não tem esses caras, coloca aqui em cima self.top é top, self.left é left, self.bottom é bottom, self.right é right. Simples assim. Tranquilo? Passou, próxima etapa. O que eu quero fazer agora? Bom, agora eu quero poder usar esse cara lá. Então qual é a forma de eu usar esse cara lá? Eu quero que a partir desse viewport me dê os índices das linhas que eu estou trabalhando.